Olá pessoal, vamos nesse vídeo experimentar algumas funcionalidades do GeoGebra para trabalhar com estatística descritiva. Especificamente, montar, fazer tratamento de dados a partir da ideia de frequências, como frequência simples e frequência relativa. Com isso, eu também quero iniciar mostrando que a gente pode importar dados para a planilha do GeoGebra e, de certa forma, obter experiências práticas com quem a gente quiser experimentar o GeoGebra, tá bom? Vejam aqui, eu vou a um documento PDF, pretendo compartilhar o link desse material e quero mostrar para você que aqui você teria a possibilidade de fazer a seleção desse documento. Aqui eu tenho uma tabela, tá bom? Então, vou selecionar toda essa tabela para mostrar alguns detalhes e cuidados interessantes quando a gente for trabalhar com o GeoGebra. Você vai copiar esse texto e, a título de teste, eu vou lhe mostrar aqui que você, eu vim exibir a planilha. Por enquanto eu não quero, né, vou ficar só com a planilha e vou tentar colar esses dados. Veja o que ocorre. Vou abrir aqui então essa coluna. Você vê que não teve jeito, ele colou tudo uma coluna só. Então vamos fazer o seguinte, será que se eu der um Ctrl Z e selecionar mais colunas, serão 4 colunas, e descer aqui para baixo, escolhendo coisas, e der um Ctrl V, vai funcionar? Veja, ele repete, tá, gente? Então é assim que a gente pode importar diretamente os dados para o GeoGebra. Vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, tá? E vou fazer o seguinte, vou lhe dar uma dica. Com isso copiado, abra o Word ou um editor de texto e cole. E aí aqui vai um truque, tá? Faça uma coisa importante, espero que o tamanho esteja bom para você ver. Vou construir aqui termos que não têm separações. Então aqui, na primeira linha eu estou pegando o número de dependentes e juntando, estado civil eu vou juntar, então é nome, sexo, estado civil e número de dependente. Nos nomes eu vou juntar também. Rapidinho, vamos lá. Aqui, ficou um probleminha no viúvo. Paula Gonçalves aqui eu vou voltar. Ana Freitas, solteira. Luiz Costa. Esse André. Eu tô colocando o mouse no lugar e fazendo, então, o ato de juntar esses nomes. Estou tirando os espaços, porque o meu plano é pedir para o Word ou um editor de texto similar produzir uma tabela para mim a partir de texto. Então, eu vou usar como separador o espaço em branco. Pronto, fiz isso. Agora eu venho, seleciono todo esse conjunto de dados, vou lá e inserir isso nesse Word, nessa seção que eu estou, inserir uma tabela, converter texto em tabela. Clica. Tá? Então, aqui vem um ponto, vou dar o zoom na hora, tá? Quero texto separado em, marque aqui outros, na caixinha aqui selecione o que tiver, e dê um espaço em branco. Ele já consegue perceber ali o número de colunas. Vamos colocar, ajustando diretamente ao conteúdo, vamos ver se isso vai adiantar. Vamos ver se bateu. A tabela não veio certa. Talvez eu não tenha tirado os espaços aqui em André, e aí todo o jogo dá erro. Então eu dou um Ctrl Z e veja, bem aqui no André eu não tirei o espaço, bem aqui na Patrícia Silva eu também não tirei o espaço. Tirei agora, selecionei, vou ali, vou inserir tabela, converter texto em tabela, ele percebeu 4, está separando o texto por espaço em branco, vou clicar em OK. Olha que bacana, ele construiu aquela tabela. Agora, é só você vir, clicar com a direita, copiar, retornar ao GeoGebra e irmos ao que nos interessa. Eu vou dar um Ctrl V aqui, e aí fica a tabela. O primeiro é o João Silva, a última é a Ana Carolina. Importante fazer essas coisas, mostrar para as pessoas o que seria validar. João Silva o primeiro, o último a Ana Carolina. Bom, eu tenho os dados.
tá? Aqui você poderia diminuir para ir aproveitando a tela e vocês vão ver que muitas das vezes isso passa a ser importante. Agora vamos pensar se isso que eu fiz está adequado. Olha, tem casado, mas tem casada. Então, já aqui vem a primeira dica. Quando você traz para a planilha os dados, você pode selecionar uma coluna dessa. Aí, numa coluna dessa, a gente poderia fazer aqui, ó, em análise univariada, um estudo da frequência dos casos, mesmo que seja texto. Mas vem alguns cuidados. Você selecionou, está aqui a coluna C, clique aqui nessa engrenagem e informe. Natureza desses dados é texto. Um outro detalhe, você trouxe essa linha aqui, esse cabeçalho, então usar o cabeçalho como título. Marca e manda analisar. Ó, eu agora vou fazer o seguinte, vou fechar um pouco aqui a planilha e vou separar essa janela. Eu recomendo até que você faça isso. E aí você vai melhorar o máximo que pode. Vai aqui no cantinho, ó, tentando maximizar a imagem. Veja que ele já fez uma análise, já até produziu o gráfico de barras. Se você for aqui nesse quadradinho, você vê que pode marcar, então, que você quer visualizar a tabela de frequência, certo? Dá uma incluída agora lá naquela janela e tira de novo, ou fecha isso aqui, ó, e tira de novo, que vai aparecendo para você, talvez, aí, melhor aqui a tabela de frequência. Ele já fez o estudo. Ah, parece interessante, né? Mas você não vai ver que você não tem muito controle, tá, gente? A gente poderia enviar aqui, ó, estou clicando nessa última caixinha que tem essa seta, e mandar para a janela de visualização, e ali tem algum modo de você fazer personalizações e outras coisas que acabaste importando. Poderia até já copiar para a área de transferência ou exportar como figura, mas eu não recomendo. Você vai ver que esses dados não estão dos modos como geralmente você precisa para apresentar. E depois que a figura estiver salva, fica muito difícil fazer edições. Então, apesar de mostrar essa possibilidade, eu gostaria de te convidar a fazer uma outra coisa. Primeiro, vamos mudar isso daqui, né? Eu vou centralizar só para apresentação na tabela. Eu tenho casos do gênero feminino e masculino. Então, acho que antes de eu trazer isso daqui, eu vou voltar no Word e vou fazer o seguinte: eu poderia lembrar, se fosse uma grande quantidade de dados, que talvez fosse útil usar aquela função substituir. Eu quero, ó, o que eu estou falando é o seguinte, vai aqui no Word, por exemplo, na página inicial, substituir, dentro dessa janelinha, você coloca ali assim, eu quero que casado vire casada ou casada vire casado. Eu vou pegar casada e quero que substitua tudo por casado e mandar substituir tudo. Pronto, ele fez todas as substituições. Outro seria, né, aqui olhando para esses dados, eu estou vendo, são poucos, eu não tenho viúva. Então, viúva eu não vou mexer. Mas solteira, solteira, eu quero substituir por solteiro. E essa para substituir tudo. Pronto, fez 4. Tem algum outro caso que me importa? Tem, ó, divorciado e divorciada. Né? Eu estou fazendo só para você pensar que, dependendo do tamanho dos dados, essas funcionalidades são práticas. Né? Você podia fazer caso a caso, são poucos, mas eu vou fazer assim, ó. Divorciada, eu quero que vire divorciado. Mando substituir tudo. Pronto, só tinha uma substituição. Fecho. Vou pegar de novo aqui essa tabela. Eu já dei uma tratada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar só aqui, ó. Como é tabela, dá para copiar a coluna. Vou dar um Ctrl C, vou voltar ao GeoGebra. E aqui, ó, vou selecionar só isso e dar Ctrl V. Ele modificou. Está tudo no gênero masculino. Então, na hora de fazer contagens, nós teríamos aqui o estado civil, com algumas diferenças, mas a gente modifica. Então, já ajuda um pouquinho. Vamos lá de novo, ó. Selecione isso daqui,
Vou na análise univariada, porque é a natureza disso, engrenagem, marco, aviso que é texto, e aqui eu falo para usar o cabeçalho como título. Vou analisar. Eu tinha aberto a janela. Então, agora, aqui ó, embaixo, você vai ver que essa tabelinha, né, só tem esses 4 casos. E a gente poderia fazer o estudo. Só que eu acho que você mesmo pode experimentar, copiar e ver que, apesar de ser um caminho que encurta, lá na frente não permite grandes customizações, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou pedir aqui para exibir a minha janela da álgebra, tá? Para eu poder ir pegando as coisas, e vou mostrar, se eu tivesse várias linhas numa mesma coluna, em vez de você selecionar tudo aqui, se você não quisesse, você podia fazer assim, ó, gente, pegar só o dado que lhe importa. E agora, como eu vou produzir listas, eu talvez devesse separar isso. O que vocês acham? Pegar só o casado e vir até o solteiro. Então, como é que eu seleciono se tivesse várias linhas? Pega a primeira que você quer, aperta Ctrl ou Shift no seu teclado e seta para baixo no seu teclado. Aí ele seleciona só aquele campo que está preenchido. Agora você clica com a direita, vai em criar e pede para criar uma lista. Essa aqui é a lista 1. Bom, a partir disso daqui eu vou fazer o seguinte, eu não quero mais ver essa planilha. Vou em exibir, fechei a planilha e vou pedir para exibir a janela de visualização. Bom, apareceu do outro lado, eu prefiro trabalhar assim. Vamos fazer isso? Não vou configurar por enquanto a área de visualização. Vamos mostrar uma coisa bacana. Primeiro, eu consigo aqui facilmente pedir aquela tabela de frequência. Então, você escreve e pega essa primeira, ó, lista de dados brutos. Então, são todos os dados que ainda não foram contabilizados. Escreve e só coloca o nome daquela lista, L1. Vou apertar o Tab, vou apagar, que eu não quero fator de escala, e vou marcar aqui. Ó, aqui já está a minha tabela. Agora me interessa, estou achando que a poluição visual da malha vai me atrapalhar. E vou pegar esse texto aqui e mostrar que eu posso customizá-lo um pouco. Pronto. Eu já tenho o valor, que são os casos casado, divorciado, solteiro e viúvo, e aqui essa contagem automática, né, de cada um desses. Se eu quiser já produzir o diagrama disso, é possível. Ó, posso fazer diagrama de barras, onde você tem a opção aqui, lista de dados brutos, só tem que entrar com a largura das barras e o fator de escala, né, vertical é opcional. Se você não mexer, ele vai ficar com fator de escala igual a 1, tá? Então, eu vou escolher ali, diagrama de barra, lista de dados brutos, aquela L1. Qual a largura das barras? Olha, você vai ver que você varia isso entre 0 e 1. Eu gosto de usar aqui, principalmente nesse caso, por experiência, usar meio, tá bom? Fator de escala eu apago aquela vírgula, pronto, ó, já dou Enter, e aqui já está aparecendo o diagrama de barras respectivos. O que você acha? Ah, vamos dar um zoom, vamos puxar para cá, clicar com a direita, e vou falar para não exibir o rótulo. Então, primeiro caso, né, talvez a pessoa aqui já estivesse satisfeita fazendo esta associação. Mas vou pegar esse exemplo relativamente simples para mostrar que talvez a gente pode customizar bastante a coisa. Vamos pensar no seguinte, se eu tivesse interessado em, por exemplo, colocar aqui, junto a esses diagramas, esses textos aqui. Acho que aqui fica um pouquinho importante para a gente, né? Vamos fazer o seguinte, como a L1 são dados brutos, que repetem, vamos pedir só os elementos únicos dela. Então, eu vou aqui na entrada de comando, escrever assim, elementos, escolher elementos únicos da lista 1. E vou dar Enter. Olha, já apareceu aqui os textos, mas você não quer, você quer só pegar estes casos. Veja que já ordena nesse sentido do texto ali, alfabeticamente, tá? Então, agora, como é que eu faço para esse texto vir aqui para baixo? Bom,
Você poderia usar algo como um comando que tem bacana aqui, que é o chamado texto. Olha, tem várias, né? Mas uma que eu gosto muito dessa combinação é essa aqui, ó. Texto, o objeto, ponto, e aí aqui na frente colocar, se você for fazer alguma alteração com a caracterização desse texto, por exemplo, como girar, já já a gente vai perceber, isso vai ser um pouco útil para a gente, né? Eu posso, né? Aqui, então, eu vou escrever true e true, de verdade e verdade. Eu quero que faça a substituição das variáveis e, se tiver fórmula LaTeX, eu quero que execute. Mas e que ponto é este? Esse é o ponto onde eu quero que apareça. Aqui eu já acho que a gente pode combinar o comando sequência para pegar esses textos. É isso que eu vou lhe propor. Então, antes eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele pegue o texto da lista 1, que está na posição 1, depois na posição 2, na posição 3, na posição 4. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou só escrever L2, abrir, fechar o parênteses, na variável i, né? Porque a gente já sabe que vai usar lá numa sequência. E o ponto? O ponto está sobre esse eixo, parece um pouquinho tranquilo. Então, eu vou botar um ponto aqui, ó, abrir parênteses, fechar parênteses, que vai ser i e 0. Tá bem conveniente, né? Está sobre os eixos, a coordenada x vão ser aqui esses valores inteiros, que são os pontos médios da base desses diagramas de barra. Então, ainda, já vou deixar aqui assim, ó, true e true. Já vou explicar por que isso vai ser importante, tá? Mas antes, eu deveria pensar o seguinte, se eu fizer isso dentro de uma sequência, vai ficar convenientemente aparecendo aqui? Bom, então vou dar um Ctrl X, vou fazer uma sequência, vou só entrar aqui, vou dar Ctrl V, ali eu já coloco vírgula aí de 1 até o comprimento daquela lista, né? Que lista? É essa daqui que está sendo envolvida. Então, a L2. Ó, dá uma olhada aqui embaixo. Já apareceu, mas eu não achei que ficou bem posicionado desse jeito. Não vai ficar bom. Acho que a gente precisa fazer uma outra coisinha. Então, aqui, ó, esse texto não pode ser direto da L2. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar esse L2 aqui, ó. Desculpa, o mouse escorregou um pouquinho. Vou dar Ctrl X e ali naquele primeiro lugar eu vou usar o comando girar texto, ó. Vou querer girar o texto. O texto é o que está nessa lista L2. Então, aqui eu vou dar Ctrl V, que é o da L2, na posição I. E o ângulo, olha, gente, aqui é claro que a gente pode ir experimentando, mas eu já vou fazer o seguinte. Vou colocar ele completamente vertical. Então, aqui eu vou usar π sobre 2. Então, ele vai girar em 90 graus. Vejam que antes de eu dar o Enter, ó, já dá para perceber um pouquinho esse texto perto da barra. Parece que isso está bacana. Mas como eu quero centralizar, peguei que essas barras têm meia unidade de comprimento aqui na sua base, eu vou fazer o seguinte, ali, ó, nestes pontos, onde eu quero que esses textos fiquem vinculados, eu vou descontar 0,25. E aí parece que eu centralizei ele um pouquinho melhor, ó. Agora eu dou Enter. Olha que bacana, você já tem aqui, então, algo que pode ficar visualmente do seu agrado. Vou clicar com a direita, vou lá na janela de visualização, vou no eixo X e falar assim, ó, eu quero só a direção positiva, não quero que exiba os números, porque eles estão comprometendo. Também acho que não preciso ver graduações aqui, ó. Isso vai ficando limpinho. Vou lá no eixo Y, também vou colocar que eu não quero que passe a parte de baixo. Olha ali, então eu estou aqui no eixo Y e X. Acho que a gente podia mudar o rótulo, né? Aqui, ó. Lembre-se, clique com a direita, janela de visualização. No eixo X, qual é o rótulo que eu quero? Eu quero Estado Civil. E no eixo Y? A gente está fazendo aqui o estudo associando o diagrama de Barr às frequências. Então, se você quiser, né,
você pode colocar ocorrências, pode escrever frequência, né? Para fechar com aquela tabelinha, eu vou usar a palavra frequência como rótulo em Y. Então, aqui estão a frequência na vertical e o estado civil na horizontal. Tem algo mais que talvez a gente queira fazer aqui? O que você pensaria? Acho que aqui já fica um pouquinho do desafio do que acaba lhe interessando. Veja, eu quero produzir frequências relativas. Vou escrever aqui o comando frequência, tá? Fre. Quero que você veja que você tem possibilidade de fazer frequência com dados brutos, frequência acumulada, certo? Frequência que depois a gente vai ver no outro exemplo, que tem limites de classes, então não são mais frequências simples, são agrupadas, mas não parece que você faz facilmente aqui aquele trabalho da frequência relativa. Puxa vida, o que será? Como é que a gente pode fazer para ter isso? Faz o seguinte, produz uma lista, né, com esse comando frequência com base só nos dados brutos. Vou pegar aqui a frequência da lista dos dados brutos, que é, então, aquela L1, onde tudo começou, vou dar Enter, vou dar Enter. Bom, aqui eu só tenho os valores das frequências. Bom, isso aí já ficou um pouco interessante. Agora vamos converter isso daqui em percentagem. Ora, dá para operar com a lista toda. Né? Qual é o nome dela? É a L4. Vou pegar a L4 e vou multiplicar por 100. Lembre-se, aí quando a gente faz a conversão, basicamente é isso que você faz. Você multiplica cada valor por 100. Então, quando você pega a lista por 100, ele vai pegar cada valor e multiplicar 100. Só que eu também já quero que isso seja dividido pelo valor total dos valores, né? Para ter o percentual, o valor relativo de cada valor em relação ao total que você tem. Então, eu vou usar o comando soma daquela lista L4 e vou dar Enter. Veja, aqui eu já tenho, ó, isso é 40%, 13,33%, 40%, 6,67%. Claro, são aproximações, mas vai me ajudar a produzir uma outra tabela aqui que talvez me interesse um pouco mais. E para isso, eu vou chamar o comando tabela de texto. Então, eu vou omitir isso daqui e vou lembrar aqui como é que se usa o comando tabela de texto. A tabela de T. Aí ele vem aqui, ó. Cada linha ou cada coluna, isso vai depender das configurações, a gente vai fazer experimentalmente e vai conseguir o que quer. Depende de uma lista. Então, pegando a tabela de texto, na primeira linha, eu queria aqueles casos. Né? Então, eu vou fazer, mas eu já não tenho. Se eu tivesse trazido, de repente, os valores únicos, né, e colocado estado civil, na hora aqui também já ia ter, mas ia atrapalhar na hora de fazer o trabalho de frequência, porque estado civil ia acabar sendo um texto contado. Então, aqui eu acho mais fácil fazer o seguinte, primeira coluna, eu vou escrever o comando naquela primeira lista, anexar. Eu quero anexar um objeto a uma lista. Que objeto eu quero? Eu quero que ele anexe o texto, então eu vou escrever aspas duplas, e abrir e fechar aqui, e vou escrever estado civil. Eu quero que anexe o estado civil à lista que só tem os casos dos elementos únicos. Então, é aqui a minha L2. E a segunda coluna? Bom, a segunda coluna é aquela das frequências simples. Eu tenho uma lista das frequências simples, que é essa L4 aqui, a frequência da lista 1. Mas eu também quero que se mostre lá no topo, né? O que vai estar contando. Então, de novo, vou usar o comando anexar objeto à lista. Que objeto? Aspas duplas, abri, fechei, e ali dentro eu vou colocar assim, ó, frequência ponto simples. Legal? A qual lista? A esse nome L4. Lembre-se, põe o mouse ali, ou você deixa sempre aqui, ó, como definição, que aí você não se perde, né? Eu estou fazendo aqui e não estou me perdendo ainda. Então, aqui é a L4. E a última coluna, né? Eu quero
fazer uma onde o cabeçalho seja frequência relativa, e para isso eu vou usar essa L5. Então, de novo, o mesmo truque. Anexar, objeto, então, de novo o texto, aspas, aspas, e aqui eu vou escrever frec.relativa, usando a L5. Olha que coisa interessante aqui, ó, gente. Eu vou dar o Enter e vou separar um pouquinho aqui para a gente. Acho que agora a gente não precisa mais aqui dessa janela. Vamos maximizar para poder ter a visão que mais nos interessa. Vamos melhorar o tamanho dessa tabela. Eu quero que seja médio. Aí eu coloco para cá, ó, parece que cabe até mais, né? Então, eu tenho Estado Civil, né? Mas olhe, ele colocou na horizontal, William. Eu não estou achando que isso ficou legal de ler. Então, clica 2 vezes aqui, abre esse comando da tabela de texto, bem legal para você pensar. E lá no final, a primeira coisa que você podia fazer é colocar vírgula, aspas duplas, dá um espacinho aqui, V aspas duplas. Tá ok, pronto. Ó, Estado Civil, né? Mas olha, ainda não está distribuído, não está bonito. Clica 2 vezes. Vai aqui assim, ó, na frente desse Vzinho, coloca C. Tá, entra, ó, já centralizou. Centralizou o Estado Civil, frequência simples e relativa. Caso você ainda queira usar divisórias, você pode vir aqui, ó, antes desse Czinho, clica 2 vezes, antes desse Czinho, colocar uma barra vertical e o underline. O vertical vai criar as separações verticais e o underline as linhas. E dá o OK. Olha que bacana. Você tem aqui um dispositivo aonde aparece, né? Se você quiser, ó, tenta pensar ali. Ah, eu acho que eu quero o maior possível. Ó, vou colocar no máximo que tinha, só com os valores inteiros. Se você quiser colocar a malha, ó, ele só vai aparecer para aquela parte, que ajuda o cara a olhar o topo com esse eixo vertical, e você está com uma apresentação. É claro, né? Você também poderia, nessa janela de visualização, editar aqui assim, ó, ampliando agora. Coloquei o mouse em cima só do eixo X, apertei Shift, aí cliquei com a esquerda e ampliei. Ó, tá bem parecidinho, sabe? Talvez era só isso que você queria, você tem toda uma apresentação. Muito bacana, né? Eu posso ir ali no arquivo, pedir para exportar, copiar para minha área de transferência. Vou voltar lá no meu Word, vou dar uns Enter. Não. Ixi, Ctrl Z aqui, desculpa. Deixa eu ir para baixo, dar um Enter aqui, dar um Ctrl V. Veja, você tem aquele material, né? Alguém vai me dizer assim, poxa, quem sabe usar uma planilha como o Excel ou outros editores de planilha, isso até sai mais fácil. Mas esse é um primeiro vídeo onde a gente gostaria de indicar para vocês essa possibilidade de tratamento e dessas customizações, tá? Vejam que também seria possível fazer algo como trabalhar com frequências agrupadas, sabe? Mas, por enquanto, eu deixo um desafio. Procure uma tabela num PDF ou a gere ali e produza um diagrama de barras. Experimente fazer a tabela de texto ou usar direto a tabela de frequência, se ela já lhe convir. Claro, tudo isso depende muito do contexto que te importa, mas parece interessante usar o GeoGebra para aprender, além dessas questões de combinar comandos, o que significa a cada passo o diagrama de barras, ou como ele é feito, ou como basicamente a gente implementa contagens para obter frequência simples e depois a frequência relativa. Um último detalhe aqui, a frequência relativa, esse 40 talvez não ficou tão claro. Eu clicaria 2 vezes, viria aqui dentro e colocaria espaço, parênteses, percentagem, parênteses. Pronto. Ó. Então, aqui está informando, frequência relativa está em percentual. Então, 6 dentro de todos esses casos corresponde a 40% aproximadamente. 2 divorciados corresponde a 13,33% aproximadamente dentro de todos esses casos, de todas as
ocorrências. E assim sucessivamente. Penso que você teria aí uma boa possibilidade de explorar discutindo com seus estudantes. Um cuidado importante é que você precisa usar aí o PC dentro do que nós estamos mostrando. Dá para fazer tudo isso também na versão 6 e também online sem muito problema, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.